Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a participar de um estudo da Bíblia, uma investigação diária das Escrituras Sagradas com aplicação para a sua vida. Examine conosco o passado distante, os costumes bíblicos, os símbolos e profecias em sua relação com o presente. Jimmy Swaggart apresenta seus pensamentos, que são o resultado de uma vida de oração e estudo da Bíblia. Pesquise conosco a vida de Cristo, ande onde ele andou e sinta o que ele sentiu em sua gloriosa jornada até a cruz e a ressurreição. Agora, o evangelista Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo mais uma vez ao estudo da Bíblia. O estudo de ontem, creio, que foi enviado pelo Espírito Santo. Há várias razões para isso. O primeiro era a palavra de Deus. Segundo, ele não foi planejado, não estava tudo escrito, esboçado. E o Espírito Santo, por isso, nos dirigiu. E aqueles que não assistiram querem saber o que foi. Bem, vamos começar o estudo onde paramos ontem. E quero que saiba que estamos estudando Marcos 9, versículo 14, onde os escribas estão tão opostos a Jesus Cristo e a palavra de Deus. E esses escribas deveriam ser os indivíduos mais religiosos. Eles eram as pessoas mais religiosas em Israel naqueles dias. Isso é bem típico da chamada religião hoje. Existem milhões de pessoas. Você, por exemplo, que tem dificuldade, muita dificuldade, nem todos, mas muitos, para poder discernir o que é certo. Este diz que está certo, aquele diz também. Alguns tomam esta atitude. Bem, se você for sincero, tudo está bem. E eu quero falar sobre esse assunto hoje, porque creio que é muito importante. Mas primeiro o hino, ele segura minha mão. You may ask me how I know my Lord is real. You may doubt these things I say and doubt the way that I feel, but I know He's real today. He'll always be. I can feel His hand in mine. That's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand, and He will guide each step I take. And if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine. That's all I need to know.
other friends that I love so. Sometimes may pass me by. Others may really never know the teardrops in my eyes. Other friends may never feel pain that we bear. I can feel his hand in mine. I know that he is near. And I will never walk alone. He holds my hand. Thank God, yes he does. He will guide each step I take. And if I fall, I know he'll understand. Till the day he tells me why he loves me so. I can feel his hand in mine. That's all I need to know. I can feel his hand in mine. That's all I need to know. Praise the Lord. Posso sentir sua mão na minha. Só isso que eu preciso saber. Por que será que os escribas, que eram aqueles que deveriam conhecer mais a palavra de Deus que qualquer outra pessoa na face da terra, foram os que mais se opuseram a Jesus e ao plano de Deus da salvação? Pois bem, vou dizer por quê. Existem grupos hoje que estão tentando subverter e dominar o governo dos Estados Unidos da América. O que é que eles fazem para se infiltrar? Usam o governo. Eles tentam se infiltrar na hierarquia do governo, porque esse é o seu modo de destruir a nossa nação. Eles tentam se infiltrar nas universidades, nas igrejas, porque esse é o seu modo de destruir uma nação inteira. Satanás, a razão por que ele tem sucesso, e muitas vezes é por causa do método que ele usa. Satanás se infiltra e faz isso com muito sucesso na hierarquia da religião. Estão sob o nome de Deus, estão falando de Deus. Tudo que eles fazem, toda a liturgia religiosa é feita voltada para Deus, porém, são todos adversários de Deus. São opostos a Deus mais do que qualquer um. Vou fazer uma declaração agora que vai deixar vocês pasmados, porém sinto que preciso fazê-la. Apesar que sei que não vou agradar a todos, mas ainda assim preciso dizer isso. Muitas igrejas que existem espalhadas pela cidade, não importa onde se localizam, essas igrejas, nem todas elas são assim, mas muitas são contra Deus. Elas falam de Deus, cantam sobre Deus, mas quanto a levar pessoas a conhecer a Deus através de Cristo, elas são um empecilho em vez de ajuda. Espere um pouco, eu não disse que todas são assim. Há muitas delas que são boas e piedosas, o pregador é piedoso, cheio do Espírito Santo e mostra o caminho da salvação. Se não fosse esses, aí é que tudo estaria numa situação pior. Mas Satanás tem tido sucesso destruindo o trabalho de muitos que querem ir a Deus porque estão indo a uma igreja que não prega o Evangelho, que não está proclamando o Evangelho, não se importa com ele. Eu estava sentado outro dia falando com um grande homem de negócios numa determinada cidade do país.
Ele me disse, sabe, Jim Swaggart, sou metodista. Fui metodista a vida toda, meus pais, eu, se não me engano, também eram metodistas. Não estou falando mal de ninguém, só estou falando o que ele disse. Disse nos últimos 50 anos, a igreja metodista se desviou muito. Talvez alguns de vocês irão se ofender, talvez não gostem, mas eu estou falando só o que ele disse. E esse é um dos homens que ajudou a salvar algumas universidades metodistas. Ele é muito importante. Disse, houve épocas em que o maior movimento da ação do Espírito Santo nos Estados Unidos da América veio através da igreja metodista. Não só dela, é claro, mas ele disse, isso tudo acabou. E ele continuou, sabe por quê? E eu fiquei olhando e prestando muita atenção ao homem. E ele disse com o coração partido, sabe como tudo acabou? Eu disse, como? Disse, não acabou por causa das pessoas que têm a Bíblia debaixo do braço e vão às igrejas domingos, aqueles que são leigos. Não foram eles que a destruíram. Não foram eles, não. E não estou dizendo que todas as igrejas metodistas vão mal. Você tem que entender o que eu falei. Disse, tudo acabou quando as universidades metodistas, seminários, escolas, etc., colocaram famosos pregadores que tinham estudado com professores que não criam na Bíblia, não eram salvos, não conheciam Jesus Cristo, era só algo social para eles, e aí saíram pregadores em nossos seminários que não conheciam Deus, não conheciam Jesus Cristo, não eram salvos, nunca tiveram uma experiência com Deus, nem criam na Bíblia como palavra de Deus. Eram só assalariados atrás dos púlpitos que acabaram com a fé do povo metodista. Foi isso que destruiu a igreja metodista. E ele disse a verdade. Lá bem no fundo, ele disse a verdade. Alguns de vocês que me ouvem agora, se Jesus Cristo estivesse aqui agora na carne, se os escribas estivessem aqui hoje em dia, o seu pastor, seus líderes espirituais, estariam do lado daqueles escribas se opondo contra Jesus Cristo. Porém, você frequenta esse tipo de igreja, sustenta, e esta é uma das razões porque você sente a sua alma vazia, o seu próprio espírito morto, e eu sei que é duro. É muito duro a pessoa aceitar isso, porque ninguém quer dizer estou no caminho errado. E ninguém quer dizer eu estou indo na direção errada. Mas muitos precisam acordar, porque estamos falando sobre a sua alma eterna. Como você sabe? Como você sabe que é certo, Jim Swaggart? Como você sabe que é certo? Eu estou confuso, eu sei disso. Não há resposta adequada, não é fácil responder. Não posso ficar atrás desse pequeno pódio que está aqui e dizer a você, não vá àquela igreja e vá àquela outra igreja. Eu não posso fazer isso porque não é o problema de uma certa denominação, sabe? A diferença está no homem, seja quem for, que está atrás do púlpito. Você entendeu? Não sei se ele tem algo na alma ou não. Não sei se ele tem algo no coração. Não sei se ele tem o toque de Deus, o toque divino. Descubra. A Escritura diz o seguinte, por entrar pela porta estreita. Lute. Se pedir a Deus para dirigir e orientar, se você for sincero em seu coração quanto àquilo que deve fazer, quanto ao que deve sustentar, onde deve frequentar, o que deve seguir, se você for sincero, bem honesto diante dele, Deus irá orientá-lo para o que é certo. E essa é a melhor resposta que posso dar. E busquei a Deus quanto a isso. O que posso dizer mais? Porque é tão importante. Vou dizer de novo, é muito importante. Vou repetir. Se você é católico, uma senhora me
escreveu. Ela é católica. Disse: Jimmy Swaggart, eu estava assistindo o seu programa. Você falou que o Papa não pode salvar, o padre não pode salvar, o padre não perdoa pecados. E mesmo sendo fiel à Igreja Católica, ela não pode salvá-lo. Você tem que aceitar a Cristo como Salvador. E ela disse: eu fiquei com raiva. Ela escreveu uma boa carta, muito boa. Seu espírito foi ótimo. Ela disse: fiquei com tanta raiva que não sabia o que fazer. Você diz: bem, não sei como ela teve um bom espírito se tinha raiva. Bem, ela foi honesta. Ela foi honesta, eu vou contar mais o que ela disse. Disse: fiquei lá morrendo de raiva. Eu fiquei com tanta raiva. E uma das razões que teve raiva é porque ela sabia que eu disse a verdade e ela não queria enfrentá-la. Foi muito difícil ela aceitar o fato de que estava confiando em algo que estava errado. Ela estava pronta para ir à missa. E a caminho da missa, disse Jimmy Swaggart: finalmente eu admiti, o Papa não pode salvar, o Padre não pode salvar, não podem perdoar pecados, o único caminho para Deus é Jesus Cristo. É duro fazer isso, é duro dizer isso, deve ser, porque é muito difícil algumas pessoas poderem dizer. Mas se você pedir a Deus, sincera e honestamente, se de coração você disser: Pai Celestial, eu estou confuso, eu não quero só pensar que estou vivendo aqui salvo, quando não estou salvo. E não quero só achar, mas quero ter certeza, não importa qual o preço, e preste bem atenção, não importa o que custar, não importa o que os outros vão pensar, se vai custar a minha casa, amigos, família, parentes, emprego, meu tudo, entra em meu coração e mostra qual a igreja que eu devo frequentar, a igreja certa, o ministério que eu devo seguir enquanto procuro estudar a tua palavra, viver para ti, para que o céu seja meu lar, e eu ficarei firme até a morte, e quando Jesus voltar, e Deus vai atender você e mostrar o caminho que deve seguir. Não goste. Talvez ele faça uma reviravolta. É bem provável. Mas o resultado de tudo isso será uma paz que é indescritível, alegria sem par, cheia de glória. E um encontro com Deus que o mundo não dá, e o dinheiro não pode comprar, e o diabo não pode tirar. Glória a Deus. Pois bem... Jim, você falou sobre esse assunto, mas não existe em toda a palavra de Deus um lugar que diga às pessoas irem a outro além de Jesus para confessar os pecados. É verdade? É verdade mesmo. Você está muito certa. Vocês que assistem o meu programa pela televisão, eu estudei a Bíblia a vida toda e posso colocar um colarinho clerical, algo que me dê uma aparência mais religiosa. Eu não sou contra isso, já disse o que eu poderia fazer. Poderiam confessar seus pecados o dia todo para mim e não seriam salvos. Devemos ir a Deus, o Pai, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Não há outro homem, só Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Note que há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. O Papa não é mediador entre eu, você e eles, e Cristo e Deus, nem os padres são mediadores entre nós e Deus. Maria não é mediadora entre nós e Deus. Os santos e apóstolos não são mediadores entre nós e Deus. Eu não sou mediador, nenhum pregador. Billy Graham não é mediador entre o homem e Deus. Ele ora pelas pessoas. Outros pregadores oram pelas pessoas. Isso pode ajudar. A oração de um homem piedoso e justo tem muito poder, mas a única maneira da pessoa ter os pecados perdoados é ir diretamente a Deus através de Jesus Cristo e pedir perdão a Deus dos pecados. É só isso. Quando vão ao padre e confessam seus pecados a ele diz: eu te perdoo, ou Sim, está diz, perdoado. eu te perdoo. Quando saem do confessionário onde confessaram ao padre, ainda estão carregando os pecados com eles. Ainda estão carregando. Eles não foram perdoados. Deus não ouviu, porque não é o plano de Deus. E alguém pode perguntar: como você sabe que não é o plano de Deus? Vou dizer como sei. Porque esta Bíblia, eu me guio por ela, é a palavra de Deus que está aqui, e não fala de confessar a homens. E quando a pessoa vai ao pregador, à igreja, à denominação, ao padre ou qualquer outro e diz, sabe,
eu confesso os meus pecados, Deus não ouve, fisicamente talvez ouça, mas ele não faz isso porque não é a maneira certa. E por que não é certa? Porque a igreja não morreu pelos pecados do homem, o padre não morreu na cruz, o Papa não morreu na cruz, Jim Swaggart não morreu na cruz, Billy Graham não morreu na cruz, Jesus Cristo morreu na cruz e ele sozinho pagou o preço, o único preço, e ele é o mediador entre Deus e o homem. O homem tem que ir através de Jesus Cristo para ter perdão dos pecados. Sabe, no programa da semana passada, nós falamos sobre Moisés e Elias junto a Jesus e Pedro deu a ideia que eles fizessem 3 cabanas. Certo. Em suma, as pessoas hoje estão pondo o padre no mesmo plano que Jesus quando dizem que podem ir a ele e confessar os pecados. Eles irão dizer que não. Mas na realidade é exatamente o que fazem, não é verdade? Bem, mas eles... Talvez eles não percebam, mas ir a um padre para confessar os pecados e esperar o perdão dele, e é isso que Jesus Cristo faz. É exatamente isso que estão fazendo, mas eles não estão percebendo, não enxergam assim. Vamos receber cartas dizendo não é assim que fazemos, etc, etc. Mas eu sei que eles acham que estão certos no que fazem, mas estão totalmente errados. Certo, mas Pedro não achou que ele estava colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias e fazendo isso? Não foi isso que ele fez. Mas ele falou aquilo na inocência, podemos dizer, mas realidade. Isso não tirou a culpa dele. Certo. Sabe, muitas pessoas entendem o que você está falando. Me empreste a sua Bíblia um pouco. Bem aqui, onde Pedro disse no capítulo 9 de Marcos, no versículo 5, e Pedro respondeu e disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, falando sobre o Monte da Transfiguração. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro, muito inocente, pôs Moisés e Elias no mesmo plano que o Senhor Jesus Cristo, e estava errado. E no versículo 7, Deus disse: E desceu uma nuvem que os cobriu, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi. Não põe os outros, por melhor que sejam, no mesmo plano que Jesus. Alguns ficam com raiva quando acham que eu falo do Papa ou estou menosprezando. Não estou. Você quer saber de uma coisa? Eu acho que o Papa, como é mesmo? O Papa João Paulo II ou III, não sei. Acho que ele é um dos mais bondosos, amorosos e mais cavalheiros do que qualquer outro Papa. Não estou falando mal dele. Porém, alguns acham que eu estou, mas não estou. Assim como Pedro e Tiago e João não estavam falando mal, isto é, Deus não falou mal de Moisés e Elias, ele os amou muito. Mas ele estava dizendo: não o coloquem junto com o meu filho, porque Moisés não vai para a cruz e Elias não vai para a cruz. E não poderiam, mesmo que quisessem, poderiam morrer na cruz e não poderiam salvar a humanidade, porque eram pecadores precisando do Salvador. O Papa não pode salvar ninguém, ele é um pecador que precisa do Salvador, e eu sou pecador e preciso do Salvador. Ela é pecadora, precisa do Salvador, mas Jesus era perfeito, ele foi o único que pôde pagar o preço. E não precisa ficar admirado quando eu digo que o Papa não pode salvá-lo, o padre não pode salvá-lo, etc, etc, etc. Não falei mal dos padres, nem do Papa. Eu não sou contra essas pessoas, só estou dizendo o caminho bíblico da salvação. É disso que estamos falando. Respondi sua pergunta? Respondeu. Em outras palavras, você disse que as pessoas devem ler a palavra de Deus e observar o que está acontecendo em sua igreja. Se está conforme a palavra de Deus, bem. Se não estiver, elas devem sair. Está certo. Saiam o mais rápido possível. Talvez você não goste, mas eu vou encerrar o programa de hoje dizendo: existem muitos de vocês que precisam deixar a igreja que estão frequentando e achar uma que ensine e pregue a palavra de Deus. Eu disse: deixa. Disse: saia de lá. Eu não disse para não amá-los, ame-os. Mas ore por eles, mas deixe-os logo. Não está alimentando você. Não sei explicar melhor. Eu vou deixar isso com você. Faça o que eu disse. Busque a Deus. Peça sua ajuda. Talvez Ele mande você continuar lá. Talvez seja uma boa igreja. Eu não sei. Não posso responder por você. Mas isso é muito importante. Por isso, faça algo nesse sentido. E eu sei que a maioria não está bem, não está vivendo bem. Sei que nós vamos estudar agora amanhã. Muitas pessoas dizem: mas você é crítico, você está criticando as igrejas, está criticando os pregadores, mas isso não está certo, você deveria só pregar o amor de Deus. Vou falar disso amanhã. Sinto que devo, então até amanhã.